Bom dia, paz seja convosco, amém? Estamos aqui nesse domingo de manhã para mais um estudo bíblico. E antes de iniciar o nosso estudo bíblico, eu gostaria de fazer uma oração com você que está aí na sua casa, porque nós precisamos entender que essa palavra não é nossa, é de Deus. E nós não podemos abri-la, não podemos meditar sobre ela, ler nenhum versículo sem antes estarmos orando a Deus e nos colocarmos na dependência dEle. Amém? Eu gostaria que você orasse comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos nessa manhã diante do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia tão bonito, ó Pai, que o Senhor nos presenteou essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos vivos. Te agradecemos, ó Pai, pelo nosso alimento. Te agradecemos, ó Deus, pela roupa que nos veste, pela casa que nos abriga. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família. Muito obrigado, ó Deus, pela sua presença conosco. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, venha abrir a nossa mente, para que nós possamos, meu Deus, estudar juntos nesta manhã sobre a sua palavra, aprender mais, ó Deus, sobre o seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor venha, ó Pai, colocar entendimento em nossa mente, em nome de Jesus Cristo, que nós não venhamos a distorcer a Tua palavra, a distorcer aquilo que o Senhor deixou para nós, e que esse estudo, meu Deus, sirva de edificação e de ensino para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém? Irmãos, antes de iniciar, eu quero aproveitar essa oportunidade e fazer uma pequena oração. A palavra do Senhor diz que onde 2 ou mais estão reunidos em nome dEle, ali Ele estará. E eu creio muito no poder da oração. Aqui, fazendo essa live agora, nós temos mais de 2 pessoas. E eu tenho certeza que alguns estão nos assistindo agora, outros vão assistir depois. Então eu gostaria muito, em nome de Jesus Cristo, que vocês orassem junto comigo pela família do Marcos Paulo. Um jovem de 24 anos que faleceu sexta-feira, amigo de faculdade da minha filha. E eu gostaria que a gente orasse, irmãos. Eu não conheci pessoalmente o Marcos Paulo, mas me lembro muito da minha filha falando dele, me mostrando o áudio de conversa dele. Infelizmente não pude conhecer pessoalmente. Mas eu me lembro muito dela falando sobre ele, que ela ia mais cedo. O ano passado, quase toda ela ia mais cedo para a faculdade para estudar. E ela sempre dizia: mãe, o Marcos Paulo vai estudar comigo. Eu vou matricular nas matérias só depois dele, porque ele vai me ajudar. Ele me espera depois da aula para eu não ficar sozinha. E o rapaz é de Belo Horizonte. Eu não sei se esse vídeo vai alcançar a família dele, mas se chegar a algum dos familiares, eu gostaria que você soubesse que eu sou extremamente grata a ele pela amizade, pelo cuidado que ele teve com a Fernanda. Tenho certeza que com muitos lá do IFMG, a palavra do Senhor diz que há amigos mais chegados que irmãos, e eu tenho certeza que ele foi esse amigo. Para a Fernanda, para muitos outros, foi um anjo que Deus colocou na vida dela, que cuidou, guardou enquanto esteve lá com ela. E, infelizmente, nós não temos mais nada a fazer a não ser orar para que Deus conforte a família nesse momento tão difícil. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós como igreja unimos a nossa voz e clamamos ao Senhor, ó Deus, pelos familiares do Marcos Paulo. Ó Senhor, eu não sou capaz, ó Deus, de imaginar a dor daquela mãe, daquele pai, o que eles estão sentindo nesse momento, os outros familiares, os amigos, ó Deus. Mas eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo Consolador, para que console aquela família. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha secar toda lágrima, Senhor, que eles possam, ó Pai, eu sei que não vai ser agora, porque dói muito perder um ente querido, ainda mais um jovem, ainda mais um filho. Nós sabemos que foge da ordem natural das coisas. O certo é os filhos enterrarem os pais, ou o natural, e não os pais enterrarem os filhos.
Eu sei que ainda vai doer um pouco, meu Pai, mas eu peço ao Senhor que o Senhor console, que o Senhor abrace, que o Senhor conforte essa família, meu Deus, e que daqui a um tempo fique só a saudade, uma saudade boa dos bons momentos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Amados, nós vamos falar nessa manhã, estudar sobre a Bíblia e o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes que eu esqueça, eu quero muito agradecer a pastora Clarice pelo convite hoje para estar aqui. Domingo passado, para estar ministrando a palavra, hoje para estar ministrando o estudo. E dizer para você, pastor, que Deus abençoe sua vida. Agradecer ao pastor Evandro. Dizer que eu amo todos vocês, amém? E eu sou muito grata por estar aqui fazendo aquilo que a cada dia eu tenho mais convicção que foi o que Deus me levantou para fazer. Amém? Irmãos, hoje é dia 28 de junho de 2020. Amém? Tá certo, não tá? 28 de junho de 2020, depois de Jesus Cristo. Amém? 28 de junho de 2020, depois do nascimento de Jesus Cristo. É assim que o nosso tempo é contado. Nós sabemos que a Bíblia, ela fala sobre a biografia de Jesus nos 4 evangelhos. A Bíblia tem 66 livros, entre o Antigo e o Novo Testamento, e somente 4 desses livros são chamados evangelhos. A palavra evangelho significa boas novas. E esses 4 livros, eles trazem a biografia de Jesus. São eles: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles falam de quando o anjo chegou para Maria, anunciou sobre o nascimento de Jesus, fala do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus na terra, de quando ele foi batizado, muito pouco da infância de Jesus, dos milagres que ele operou, da sua morte, da sua ressurreição. Tudo isso está retratado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós, nesse estudo de hoje, nós temos muita coisa para falar sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo e a Bíblia, temos muito assunto. Então nós separamos alguns que vamos falar e vamos meditar nos versículos. Vamos estar meditando por tópicos. Então a primeira coisa que nós vamos meditar nessa manhã: será que a Bíblia fala de Jesus somente nesses 4 livros que eu mencionei? Mateus, Marcos, Lucas, João. Será que a Bíblia fala de Jesus só no Novo Testamento? Será que o Antigo Testamento também fala de Jesus? Jesus está retratado nos outros livros da Bíblia? Bom, lá em Lucas, eu espero que você que está nos acompanhando esteja com papel e caneta para anotar os versículos, para anotar os tópicos, porque são muitos que nós vamos falar. A maioria eu anotei aqui para ganhar tempo, para não ter que ficar toda hora abrindo a Bíblia, e que você possa estar anotando aí. Em Lucas 24, 27 está escrito que: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ah, que maravilha. Colocou ali. Então posso andar. Olha só. E começando por Moisés. Moisés está onde? Na Bíblia? Ah, eu queria tanto que você estivesse aqui respondendo, mas esse dia vai voltar em nome de Jesus. Moisés está lá no Antigo Testamento. Amém? Os profetas também. E começando por Moisés e por todos os profetas, lá no Antigo Testamento, explicou-lhes, é Jesus falando, tá? O que dele se achava em todas as Escrituras. Então, o que esse versículo está dizendo para nós? Que toda a Escritura fala de Jesus Cristo. Toda a Bíblia fala de Jesus Cristo. Antigo Testamento e Novo Testamento. Vamos ver Lucas 24, 44. O que nos diz? A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando
ainda convosco. E importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Antigo Testamento. Moisés está lá, Gênesis, Êxodo. Os profetas estão lá no Antigo Testamento, são vários, profetas maiores, profetas menores, os salmos. João 5,39. Diz assim a palavra do Senhor: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são estas mesmas que testificam de mim. Então Jesus volta a falar que as Escrituras testificam dele. Então o primeiro paralelo que nós estamos fazendo entre a Bíblia e o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o tema do nosso estudo, é que toda a Bíblia fala de Jesus. Jesus Cristo, ele é o personagem principal da Bíblia. Ele é o tema central da Bíblia. A Bíblia toda, todos os assuntos dela, eles convergem num só ponto: salvação em Jesus Cristo. Amém? Então, nós já entendemos que a Bíblia toda fala de Jesus. Aí agora eu pergunto para você: e quem é Jesus Cristo? Se você estivesse aqui, ou se estiver assistindo aí e for responder, pode escrever aí a resposta. E quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, irmãos. A pergunta quem é Jesus Cristo, ela não é de hoje que ela é feita. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele perguntou para os seus discípulos. Está registrado em Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. Mateus 16, 14. Depois nós vamos meditar em Mateus 16, 16. Certo? Mateus 16, 13, 16, 14, 16, 16. Em Mateus 16, 13 diz Jesus: quem diz o povo ser o filho do homem? Jesus pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Os discípulos respondem: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Então olha só, naquela época, aquelas pessoas estando com Jesus, caminhando com Jesus, compartilhando tantas coisas com Jesus, quando Jesus pergunta para eles: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles respondem: uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, outros falam que é Jeremias ou qualquer um dos profetas. Então, o que foi aquela resposta que eles deram? Eles reconheciam que Jesus era uma pessoa notável. Reconheciam que Jesus era uma pessoa importante. Achavam que Jesus era um profeta. Depois nós vamos falar mais sobre isso, se Jesus era profeta. Está dentro do nosso estudo, conforme a Bíblia, se Jesus era profeta. Mas eles não disseram exatamente quem era Jesus. Na resposta deles, apesar de falar, de deixar entender, era um homem notável, era um profeta, era uma pessoa importante, mas era simplesmente um homem. Um homem. Mas aí Pedro, em Mateus 16, no versículo 16, Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá eu anotei fora de ordem, aqui está uma bênção para mim. E voltar. Irmãos, João 2. É maravilhoso isso. Quem era Jesus? Jesus na Bíblia. Que privilégio, irmãos, que nós temos de ter essas coisas a nosso dispor, de poder estudar sobre isso. Em João 2, olha que versículo mais lindo. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí João 1,14 continua dizendo assim: e o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Eu perguntei, não sei se alguém respondeu aí. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós poderíamos responder hoje. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. Ou Jesus é um profeta. Mas eu quero dizer para você que Jesus também é Deus. Amém? Jesus é homem e Jesus é Deus. Vamos ler agora. Se o irmão puder colocar ali, eu agradeço, porque eu não tenho anotado aqui. 2 Coríntios 4:4. Vamos meditar um pouquinho sobre isso. Jesus Deus, Jesus homem. Irmãos, para responder muitos questionamentos sobre Jesus, nós precisamos falar sobre uma coisa que se chama Trindade. E nós vamos entrar nela agora mesmo. Nós precisamos entender a Trindade, os três: Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós vamos responder muitos questionamentos, muitas dúvidas que nós temos. E vocês vão ver que muita coisa que nós vamos colocar aqui, quem foi mestre e conselheiro de Jesus, né? Em nome de Jesus vai dar tempo. Quem ensinou Jesus, quem falava na boca de Jesus, por que Jesus dizia em verdade, né? Ele dizia 2 vezes, em verdade, em verdade. Muitas dessas coisas são respondidas quando nós entendemos o que é Trindade. E é uma coisa assim difícil de entender. Difícil de entender porque a matemática de Deus é diferente da nossa. Mas nós vamos entender em nome de Jesus. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos crédulos. Deus deste século, Deus minúsculo, Satanás. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, uma outra resposta. Quem é Jesus? Jesus é a imagem de Deus. Colossenses 15:19. Amém, Adriano. O enviado do Pai, exatamente. Jesus Cristo é todas essas coisas. Mas nós vamos frisar bem nele Deus e nele homem. Amém? Para que a gente possa entender muitas coisas. Deus abençoe sua vida, você que participou aí. Colossenses 15:19. Então será que eu notei errado? Não, desculpa. Colossenses 1:15-19, desculpa. 1:15 até o 19. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, quem é Jesus? É a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação. É o Filho unigênito. Amém? Colossenses 2:9. Anota esses versículos aí, você na sua casa, para você meditar depois. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No corpo de Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Homem e Deus. Colossenses 3:13. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Amém?
Jesus também é aquele que perdoa, que nos perdoa. Quem perdoa é Deus. Amém? Então, olha só. Jesus Cristo, ele é 100% homem, 100% Deus. Irmãos, tem umas coisas, às vezes você fala assim, mas isso é difícil de eu entender. Como que eu posso ser 100%, como que Jesus pode ser 100% homem, 100% Deus? Primeira coisa que a gente precisa entender, ao estudar a palavra de Deus, é que a nossa inteligência é limitada. Deus é um ser muito maior, né? Então tem coisas que realmente são difíceis da gente entender. Mas o que a gente precisa guardar no nosso coração é que essas coisas, elas são verdadeiras e elas são incontestáveis. A ciência não consegue provar o contrário, irmãos, de nada, de nenhuma palavra que está na Bíblia. Nenhuma palavra. E isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é poder de Deus. O homem demorou não sei quantos anos para descobrir que a Terra era redonda. Né? Nos estudos, Galileu foi morto, enforcado, porque falou que a Terra era redonda. Acreditava-se que a Terra era quadrada, era plana. Mas lá na palavra do Senhor já estava registrado a redondeza da terra, aleluia, glória a Deus, e tantas outras coisas. Então, vamos lá. Jesus Cristo como homem, ele sentia dores como eu e você, ele chorava como eu e você, ele sofria como eu e você, ele sofreu privações como nós também sofremos, ele se entristecia, ele se alegrava. Ele era homem, 100% homem. Jesus Cristo como Deus. Ele perdoava pecados. Aleluia. Glória a Deus. Ele chega lá diante do Pai, intercede por nós. Ele é o único que nos leva até o Pai. Esse também é uma das coisas que a gente vai falar aqui. Ele é o único Salvador. Ele veio para nos salvar. Ele morreu na cruz, ele suportou tudo por mim e por você. E é interessante, irmãos, porque nós vamos só mencionar, não vamos ler os versículos para a gente ganhar tempo. A palavra do Senhor diz que Deus era amigo de Lázaro. E que ele, às vezes, dormia na casa de Lázaro. Ele conversava com Lázaro, ele conversava com as irmãs de Lázaro. E sempre que estava na cidade, ele estava ali com ele. E aí um dia, Jesus viajando, ele recebe uma notícia. Lázaro morreu. Aí tem um versículo da Bíblia que diz: Jesus chorou. Jesus chorou. O homem ou Deus? Jesus chorou. O homem, né, irmãos? O homem chorou. O amigo sentiu. O amigo sofreu. O homem, Jesus, 100% homem. Aí, Jesus volta. 4 dias depois, uma das irmãs de Jesus diz para ele, uma das irmãs de Lázaro diz para ele: Jesus, mas o senhor demorou. Lázaro já está morto há 4 dias, já está cheirando mal. Aí Jesus chega diante do túmulo, pede para tirar a pedra e diz: Lázaro, saia para fora. Que coisa maravilhosa. O Jesus homem chorou. O Jesus Deus ressuscitou. Amém? 100% Deus, 100% homem. Jesus, irmãos, quando ele estava para ser crucificado, ele disse para o Pai: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. O homem sentiu medo. O homem quis sair fora. O homem Jesus. O 100% homem Jesus. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que ele era Deus. Ele sabia que aquele plano de Deus seria cumprido. Que ele veio ao mundo para morrer por nós. Para nos reconciliar com o Senhor. Para que hoje nós estejamos debaixo de uma nova aliança. Jesus veio estabelecer uma nova aliança. Nós vamos ler depois os versículos sobre isso. Então,
eu acho que ficou entendido. Jesus é Deus, Jesus é homem. Amém? Tem um outro aspecto que nós precisamos falar antes de prosseguir no nosso estudo, nos questionamentos, que é sobre a Trindade. Até agora nós falamos de dois, do Pai e do Filho. Deus, Jesus Cristo. Mas a Trindade, ela tem um terceiro, não tem? Você que está acompanhando, escreve aí. Quem que é o terceiro da Trindade? Jesus é Deus o Pai, Jesus Cristo o Filho e o Espírito Santo. Amém? Olha só. Os três são um. Os três estão juntos. Os três são o mesmo. Os três são distintos. São três pessoas diferentes. Os três são a mesma pessoa. É uma matemática diferente, irmãos. Para nós, três são três. Né? Isso e isso. Três coisas são distintos. Para Deus, não. Três é um. Na matemática de Deus, três é um. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, nós mencionamos anteriormente que Jesus Cristo é retratado em toda a Escritura. Todos os livros da Bíblia falam de Jesus. Em toda a Bíblia. Lá em Gênesis 1, 26, na primeira parte, está escrito: e disse Jesus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só isso. Até aqui. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Plural. Nossa. O pronome também indica que é mais de um, não é? Nosso, não é só meu. Nossa imagem, nossa semelhança. O que nós compreendemos aí? Ali era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde o princípio. Aí nós lemos lá em João 1, que o Verbo estava no Pai. Aqui Jesus era o Verbo. Ele ainda não tinha nascido, ele ainda não tinha vindo como homem. Ele ainda não tinha se apresentado nessa terra como homem, mas ele já estava em Deus. Ele já era Deus e o Espírito Santo também já estava ali. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Os três são um. Os três estão juntos. E nós temos acesso, aleluia, aos três. Glória a Deus. Vamos meditar um pouquinho no Jesus Cristo homem e no Jesus Cristo Deus. Vamos anotar alguns versículos. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Jesus morreu. Jesus homem. João 4, 6, 7. Esses versículos mostram Jesus homem, tá? Então anote aí em casa. Versículos que nos mostram Jesus homem. Lucas 23, 46, esse aí que nós lemos. João 4, 6, 7. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Jesus que sentia cansaço. Jesus homem. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus homem tinha sede. 6,38. João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer
a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade de Jesus, homem. Vocês acham que era morrer na cruz por nós? A vontade de Jesus, homem. Ele diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Quando ele estava lá na cruz, ele fala: Pai, Pai, por que me abandonaste? Jesus, homem. A vontade não era dele. A vontade era de Deus Pai, que também estava nele. Mas esse é mais um dos versículos que nos mostra Jesus, homem. Para finalizar, 12, 27. João 12, 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Olha, irmãos, Jesus, homem, ele pede para Deus salvar ele daquilo. Deus, me salva da cruz. Pai, me salva da cruz. A minha alma está perturbada. Homem, 100% homem. Mas era Deus também. Amém? Agora, anote aí, versículos bíblicos que comprovam que Jesus era 100% Deus. João 1, 2. Foi o que nós já lemos. Que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Né? Lá em Gênesis que nós lemos, façamos o homem à nossa imagem. Jesus estava com o Pai lá no início na criação. Coloca aí de novo, querido, João 1, 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso. Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus. E a passagem que também nós vamos abrir aqui para ler, que nós vamos ganhar tempo. Quando Jesus estava pregando, chegaram com o paralítico, para que aquele paralítico fosse curado. E aí eles tentaram entrar na casa, não conseguiram, tinha muita gente. Tiraram as telhas e desceram aquele homem pelo telhado lá diante de Jesus. E Jesus, aquele homem que estava ali, diante de outros homens, pregando, em forma humana, como eu e você, Jesus diz para aquele paralítico: os seus pecados estão perdoados. Por que Jesus disse aquilo, irmãos? Por que primeiro Jesus não disse para ele: levante e anda, você está curado? Porque falar levante e anda, em nome de Jesus Cristo, eu e você falamos. E Deus opera. Em nome de Jesus, não no nosso nome. Em nome de Jesus. Agora dizer: Natan, seus pecados estão perdoados? É só Deus, meu irmão. É só Deus que perdoa o pecado. Amém? Então, Jesus é Deus e é homem. 100% um, 100% outro. Amém. Bom, será que o Velho e o Novo Testamento, que compõem a Bíblia, eles testificam somente Jesus Cristo como Senhor, mediador e Salvador? Será que a Bíblia fala que tem outros intermediários? Que há um outro caminho? Que há um outro jeito de chegar até Deus? Ou será que a Bíblia fala que é só Jesus Cristo? Vamos lá. João 5, 37, 39. Diz assim a palavra do Senhor: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo: Deus me mandou como Salvador. Deus me mandou como o único
Salvador. São as Escrituras, elas mesmas, que testificam de mim. Ainda que vocês não creiam, ainda que hoje muitas pessoas não acreditem, a Bíblia diz em vários versículos, em várias passagens, a Bíblia nos afirma que Jesus Cristo é o único Salvador. Só através dele nós podemos chegar a Deus. Por isso, Jesus é o personagem central da Bíblia. Porque toda a Bíblia foi escrita, irmãos, e foi entregue a nós para nos apresentar um plano de salvação. Adão e Eva pecaram. Jesus deu a eles toda a autoridade, o domínio, o poder, para dominar sobre todas as coisas que foram criadas. Adão e Eva ouviram Satanás. O pecado entrou no mundo. Isso nos deixou afastados de Deus. Eu estou falando isso rapidamente, só para a gente poder entender o estudo. Nós ficamos afastados de Deus. E aí Deus, no seu infinito amor, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que já estava com Ele, para morrer na cruz, pelo meu e pelo seu pecado, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, Ele é o único Salvador. Em 1 Timóteo 2,5 diz a palavra: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. As pessoas acreditam em muitas coisas, acreditam em Buda, acreditam em Maomé, acreditam... tem até um ditado que fala: muitos caminhos levam a Deus. Muitos caminhos levam a Deus. Mas nós, quando meditamos na palavra, nós temos absoluta certeza que só há um caminho que leva a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu só chego até Deus através de Jesus Cristo. A salvação, eu só tenho acesso à salvação através de Jesus Cristo. Quando eu orar, quando você orar, eu só posso pedir para Deus em nome de Jesus Cristo. É o único que chega lá diante do Pai e fala assim: Pai, olha lá a causa da Patrícia. Olha lá, olha o sofrimento dela. Atende. Jesus Cristo é o único, quando nós oramos, que pode virar para Deus e falar assim: Pai, olha lá a pastora Clarice, com os joelhos no chão, sei que ela fica muito, em oração. Olha lá, Pai, abençoa, atende o pedido dela. Por isso, queridos, nós não pedimos para Maria, nós não pedimos para João, nem para José, nem para, eu não sei o nome de todos os santos aí que eles falam, não. Para Antônio, para Pedro. É em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Só através dele nós alcançamos a salvação. Só Ele é o mediador. Ele é o único que veio, que sentiu dores, que sofreu como homem. Como homem. Porque Deus não podia sofrer o que Jesus sofreu. Deus, como Deus, Ele não podia passar aquilo que Jesus passou. Jesus, só como homem, poderia morrer numa cruz. E apenas sendo Deus, Ele poderia ser capaz de satisfazer a justiça divina e redimir o seu povo. Então Jesus, como Deus, Ele nos redimiu. Como homem, Ele morreu na cruz. Ele sentiu dores, Ele chorou, Ele suou sangue. Irmão, suar sangue é quando a pessoa passa por um sofrimento tão grande, mas tão grande, que dói na alma, que dói no corpo, que os vasos sanguíneos, eles estouram. E aí saem gotículas de sangue. Jesus sofreu isso como homem, para nos salvar,
para nos salvar. É só através dele. Ele foi o único que morreu na cruz. Ele foi o único enviado como sacrifício por nós. E ele é o único que media a minha oração e a sua junto a Deus. Será que Jesus foi um profeta? Nós falamos lá no início que apresentaram Jesus como um profeta. Falaram que talvez ele fosse um profeta. Será que foi? Será que Deus profetizou que iria nascer um profeta? Que aquele profeta falaria palavras saídas do próprio Deus? Vamos ver. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e 19. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. João 14, 24. Anota aí, João 14, 24. Diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, olha só. Jesus foi um profeta? Foi um profeta que, desde a antiguidade, Isaías fala muito que Jesus viria. E Isaías, um profeta do Antigo Testamento. No livro dele fala muito sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus. Então Jesus veio também como um profeta. Nós podemos dizer, quando perguntarem quem é Jesus, podemos dizer também, Jesus é um profeta, que veio e falou para o povo palavras colocadas na sua boca pelo próprio Deus. Amém? Nós sabemos também que Jesus maravilhou os mestres e seus pais José e Maria pelo seu conhecimento, né? Diz a palavra que Jesus, ainda menino, criança, ele estava sentado no templo ensinando para os mestres da lei, e todos se admiraram. E José e Maria se perderam dele e voltaram e encontraram Jesus ali no templo ensinando, e ficaram também admirados com a maneira como Jesus dizia. Quem que foi o mestre conselheiro de Jesus? Será que ele teve um mestre e um conselheiro? Primeiro vamos ressaltar que Jesus era judeu. Então Jesus, até naquela idade, 12 anos de idade, os judeus, eles estudam. Naquela época, irmãos, não tinha o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele só veio depois de Jesus. E foi apresentado para nós alguns anos depois da morte de Jesus. Então, até a época de Jesus, o que havia era o Antigo Testamento. Mas todo judeu, todo menino judeu, ele estudava aquelas leis, ele era obrigado a estudar. Então, nós acreditamos que José e Maria certamente colocaram Jesus para estudar, como todo menino judeu. Só que a sabedoria e o conhecimento dele ultrapassava todos, inclusive aqueles que eram os que na época ensinavam sobre a doutrina de Deus. Então vamos lá. Isaías 11, 1, 2. Diz assim a palavra de Deus: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Lucas 2, 40, 52. Anota aí. Diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A pergunta é: quem foi o conselheiro e mestre de Jesus? Amém? Aí nós vamos ler também, eu vou pedir para o irmão colocar ali, João 8, 28. João 8, 28.
que esse eu não tenho anotado aqui. João 8, 28. Prosseguiu, pois, Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. Olha o que Jesus está dizendo. O Pai me ensinou. Quem foi o mestre conselheiro de Jesus? O próprio Deus. Mas Jesus era o próprio Deus. Jesus era homem, Jesus era Deus. Então foi Deus que ensinou. E ele sabia todas as coisas porque ele também era Deus. E ali está claro. Ele diz: eu falo não de mim, mas como o Pai me ensinou. João 12, 49, 50. Eu acho que nós vamos conseguir concluir. João 12, 49, 50. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. Amém? Então o próprio Deus foi quem doutrinou Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando as pessoas, naquela época, questionavam Jesus Cristo, será que quem respondia na boca de Jesus Cristo era o Espírito Santo de Deus? Então, entendam por que antes nós falamos da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que os três são um, que os três estavam juntos, que os três são distintos, mas os três são o mesmo? Porque é isso que responde essas questões. Será que era o Espírito Santo que falava na boca de... Era o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que falava na boca de Jesus? Em Êxodo 3, 13 e 14. Diz assim a palavra: disse Deus a Moisés: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Lá em João 8, 56 e 58. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, perguntaram a Jesus: ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam sempre juntos. O Pai doutrinou o Filho falava através do Espírito Santo, e era sempre os três juntos. Eu sou, Jesus era, muito antes dele nascer aqui na terra, ele já era. Glória a Deus. Ai, eu estudo, mas já arrepia. Parece que tem mensagem também, né, pastor Clarice? A palavra de Deus é maravilhosa. Olha que coisa tremenda. Por que será que Jesus, quando ele falava, ele repetia: em verdade, em verdade? Será por que ele falava? Em verdade, em verdade. João 8, 16, 18. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. João 8, 17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. João 8, 18. Eu testifico de mim, e o Pai que me enviou também testifica de mim. João 4, 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus falava em verdade, era Jesus,
e Deus. Em verdade, o Pai e o Filho, as duas pessoas da Trindade que estavam falando. Por isso, em verdade, em tantas passagens bíblicas. O Senhor Jesus foi ungido com o Espírito Santo de Deus para ser o mediador de uma nova aliança entre Deus e os habitantes da terra. Já falamos sobre isso. Isso foi dito em profecia na antiguidade, aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Sim, nós mencionamos. Isaías, ele já falava da vinda de Jesus Cristo. E Jesus, ele veio para estabelecer uma nova aliança. Uma nova aliança. Ele veio para nos colocar debaixo da graça. Hoje nós estamos debaixo da graça de Deus. Graça, favor imerecido. Nós somos pecadores, nós não merecemos, mas a graça de Deus se manifesta a nós. Irmãos, eu esqueci de mencionar um detalhe. Quando eu disse que Jesus Cristo, ele era 100% homem, como eu e você. Sentia todas as coisas que eu e você sentimos. É óbvio, mas vamos falar para não ficar dúvida. A única diferença entre Deus, entre Jesus homem e nós homens, é que ele não pecou. Amém? Jesus não pecava. É a única diferença. Porque isso ia tocar na santidade dele. Então Jesus não pecou. O resto ele era um homem igual eu e você. E Deus, ao mesmo tempo. Lá em Isaías 42:6 diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Isaías é um profeta do Antigo Testamento. Escreveu o texto aproximadamente 500 anos antes da vinda de Jesus Cristo. E ele estava falando de Jesus, que seria o mediador da nova aliança. Vamos citar um texto do Novo Testamento. Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus, descendo como pomba, veio sobre ele. Em Lucas 4,18, diz a palavra: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então Jesus, sim, ele é também, quem é Jesus Cristo? Ele é também o mediador da nova aliança. Aquele que foi profetizado por Isaías 500 anos antes de sua vinda, que viria para nos salvar. Amém? Irmãos, aí nós falamos lá no início que Deus deu ao homem autoridade para ter domínio nesse mundo. E esse desobedeceu a Deus, ouviu a serpente, que é Satanás, e tornou-se cativo da sua vontade. Nós sabemos que Satanás, ele tem enganado as pessoas. Satanás, ele tentou enganar Jesus. Ele tentou Jesus Cristo. Então é importante a gente falar isso e fazer esse paralelo entre Jesus e a Bíblia, sobre o domínio desse mundo, esse mundo em que nós vivemos. Meditar em alguns versículos. Primeiro eu quero ressaltar que toda autoridade, toda glória é de Deus. Deus criou todas as coisas. Ele tem o domínio de todas as coisas. Só Ele é digno de glória. Só o Filho dele é digno de glória. Deus, Jesus Cristo, de adoração, de louvor, eles têm todo o poder. Mas apesar disso, em Lucas 4:1, versículo 2 ao 4, versículo 1, 2 e 6, anota aí. 4, 1, 2 e 6. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias foi
tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Imagine, irmãos, a astúcia de Satanás. Aqui é Satanás dizendo para Jesus: Jesus estava 40 dias, Jesus homem, estava 40 dias sem se alimentar, com fome. Depois daqueles 40 dias, Jesus sentiu fome. Jesus estava humanamente enfraquecido, totalmente enfraquecido. Aí o que Satanás... E naqueles 40 dias em que Jesus estava jejuando, Satanás tentou Jesus. Quando no fim daqueles dias, Satanás diz para Jesus: dar-te-ei esta autoridade, agora lá, Jesus, tudo me foi entregue. E eu te dou toda a glória, toda a autoridade destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou para quem eu quiser. Satanás oferece para Jesus o que era de Jesus. Ele oferece para Jesus o que só Jesus tinha. Porque ele achou que Jesus ali, fraco, homem, ele poderia se prostrar e adorá-lo. Mas nós sabemos que Satanás, ele é mentiroso. Que as coisas que ele diz não são verdadeiras. E, irmãos, ele está nesse mundo? Está. Está. Nós sabemos que está. 1 João 5, 18 e 19 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Diz a palavra que o mundo todo, ele permanece no maligno. Ele está no maligno. E o que a palavra ela nos orienta? Mais adiante, nós precisamos nos acautelar. A palavra diz que aquele que é cristão, que aquele que acredita na salvação de Jesus Cristo, que acredita que só Ele é mediador, que aceitou Jesus Cristo no seu coração, ele está separado deste mundo. Então nós somos separados. Aí a palavra diz que o maligno, ele não pode tocar em nós. Mas nós precisamos, irmãos, nos santificar a cada dia. Nós precisamos vigiar a cada dia para não ceder às tentações de Satanás. E aí, para finalizar esse estudo, eu quero ressaltar, e é tão importante, e é desde sempre, e tão atual, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais de prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ora, o Espírito, 1 Timóteo 4, 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, alguns deixarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Vamos até aqui. Irmãos, isso está no mundo. Isso está nos altares das igrejas. Isso está em todos os lugares. Falsos profetas. Pessoas que operam grandes sinais, que nos deixam impressionados, mas que não vivem conforme a vontade de Deus, que são enganadores, assim como Satanás, e que não servem a Deus, mas que servem a Satanás. E nós precisamos estudar muito essa palavra, meditar muito nessa palavra. Precisamos vigiar, porque eles vêm nos altares das igrejas. E eles aparecem, irmãos, Satanás, ele não é um bicho feio, não. A gente acha que ele é um bicho, que medo. Não, ele é bonito. Ele aparece em forma de um homem bonito, de uma mulher bonita,
que fala bem, que se expressa bem, que engana bem. Imagina se ele aparecesse feio. Se ele aparecesse horroroso, chifrudo, assustador, né? Não estou falando de beleza física, não. Mas já imaginou um bicho assim, muito assustador? A gente ia correr, ninguém ia parar para ouvir. Então ele vem sedutor. Ele vem sedutor. Ele parece tanto que é de Deus. Parece que as coisas que ele está falando tanto é verdade. Parece que as coisas que ele faz é verdade. As pessoas são curadas. E são mesmo. Isso existe, irmãos. Isso existe. Eu não sei se vocês viram a série que começou na Globo, do João de Deus, né? As coisas como fazia. O povo vinha do mundo inteiro, porque acreditava naqueles milagres, naqueles prodígios. O povo acreditava. E o povo hoje ainda acredita. O povo hoje ainda corre atrás de milagreiro. Corre atrás de quem opera grandes prodígios. E aí Satanás, sabedor da nossa fraqueza humana, ele se aproveita disso para tentar enganar, para tentar seduzir. Aquilo, da mesma forma que ele tentou seduzir o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. Ele tenta também nos enganar e nos seduzir. E às vezes a gente fica confuso. Nós que estudamos, nós que entendemos, às vezes ouvimos alguma coisa e ficamos meio confusos. Puxa, será que é de Deus? Será que não é? Espera aí. Deixa eu meditar aqui na palavra. Deixa eu meditar. Eu lembro de uma pessoa que revelava o número do CPF. Muitos aqui vão lembrar. Não vou falar o nome de quem é. Irmãos, aquilo me deixou confusa. Me deixou confusa. Porque falava os negócios tudo verdade. Tudo certo, o povo no meio do povo lá não conhecia, apontava e falava. Eu estou assim, nossa, mas será que esse negócio é de Deus? Mas eu observava que falava muito, mas não orava não. Não orava. E eu sou observadora. Não orava. Aí eu fui estudar na palavra, meditar na palavra. Eu estou assim, oh, meu Deus, mas a palavra diz que a gente tem que ficar atento aos adivinhadores, que eles não herdarão o reino dos céus. Meu Deus, a pessoa que fala assim, que utilidade que tem falar meu CPF, adivinhar? Isso não é de Deus, irmãos. Isso não é de Deus, isso é de Satanás. Então, para finalizar nosso estudo, o que nós devemos fazer? Vamos lá em Efésios 6, 11 e 17. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha bem, que fala que tem a força do mal até nas regiões celestiais. E a nossa luta, diz a palavra, ela não é contra o sangue, nem contra a carne, mas é contra os principados e potestades. Potestade, poder espiritual, príncipe soberano de grande autoridade. Está falando de Satanás. Está falando de Satanás. Então ele tem poder? Ele tem. E nós precisamos ficar firmes. Nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus, para não cair nessa cilada. Nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos entender bem quem é Jesus. Precisamos entender quem é Deus. Precisamos entender quem é o Espírito Santo. Precisamos entender que nós estamos nesse mundo, que esse mundo jaz no maligno, mas que se eu estiver em Deus, o maligno não me toca. Ele não me toca, ele até tenta, mas ele não me toca. Nós precisamos estar atentos, precisamos a todo tempo examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras. Não se deixe levar por um rostinho bonito, por uma fala mansa, por uma fala bonita, que cita a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque o diabo sabe tudo, que cita de Gênesis e Apocalipse. Examinai. O que eu estou falando para você aqui, examina, por isso que eu falei, anota, chega em casa, leia de novo, vê se é verdade mesmo. O pastor pregou, examina. Você ouviu em qualquer lugar, examina. Ore antes,
para que Deus te dê o discernimento, porque a palavra de Deus não é um livro qualquer. Qualquer livro eu abro e leio, só abro e leio. O livro de Deus, não. A Bíblia Sagrada, não. Eu oro, abro, leio, examino. Se eu não entendo aqui, eu pego uma outra Bíblia que tem uma versão diferente, vou ler. Eu pego uma Bíblia comentada. Se tem alguma palavra que eu não entendo, tem muito, tá, irmãos? Não leia a Bíblia sem um dicionário perto, ou sem o celular aí para você pesquisar. Tem muitas palavras que a gente não entende e que a gente precisa ver o significado dela para entender. Mas examina as Escrituras para não ser enganado, para ficar firme com Jesus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, Efésios 6,13, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Assim como Jesus naquele dia lá no deserto. Era o dia mau dele, 40 dias com fome, abatido. Mas nós precisamos resistir, não podemos nos deixar ser enganados. Versículo 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Aleluia. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Conseguimos. Para concluir o estudo, a Bíblia diz que nós temos um acusador, que é Satanás, mas que nós temos também um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos permanecer firmes em nome de Jesus, que possamos entender quem é Jesus, que possamos examinar sempre as Escrituras. Feche seus olhos aí onde você estiver. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, por este estudo. Te agradecemos, ó Pai, por tua santa palavra. Ó Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que aquilo em que eu não tenha sido clara, aquilo em que eu não pude me fazer entender pela minha limitação humana, que o teu Espírito Santo venha completar a obra, Pai. Que o teu Espírito Santo venha revelar a tua verdade para mim e para os irmãos, para aqueles que estão ouvindo agora, para aqueles que vão assistir essa live mais tarde. Que todos tenham entendimento de quem é Jesus Cristo, da relação entre Jesus Cristo e a Bíblia. Que nós possamos, ó Deus, resistir ao mal, resistir ao maligno, resistir às tentações, resistir às investidas de Satanás, e que possamos ter no nosso coração que, se somos separados do Senhor, que somos crentes no Senhor, se acreditamos que o Senhor é o único mediador, se acreditamos que o Senhor enviou seu Filho para nos salvar, se nós um dia abrimos a nossa boca e te aceitamos como o único e suficiente Salvador da nossa vida, o Senhor há de nos guardar, há de nos livrar, e o inimigo não poderá tocar nossas vidas. Que nós possamos estar sempre atentos, ó Deus, contra os falsos profetas, contra aqueles, Pai, que usam o teu nome, mas que na verdade agem mediante Satanás para nos enganar e para fazer com que nós percamos a nossa fé e percamos a nossa salvação. Que o Senhor nos dê sempre discernimento, espírito crítico para examinar a Escritura e para permanecer firme com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, até o dia que o teu Filho venha nos buscar. Aleluia, glória a Deus.